Amém. Nós temos uma palavra de Deus para as nossas vidas nesta manhã. Eu quero começar lendo em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículos 18 a 20. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículos 18 a 20. Muitos dos que creram, assim que chegavam, começavam a confessar e a declarar em público suas más obras praticadas. Da mesma forma, muitos dos que haviam se dedicado ao ocultismo, reunindo seus livros de magia, os queimaram diante de toda a comunidade reunida. Calculados os seus preços, chegou-se à estimativa de que o valor total equivalia a 50 mil moedas de prata, cerca de 600 mil reais hoje. E assim a palavra do Senhor era grandemente propagada e prevalecia poderosamente. Pai querido, nós te damos graças pelo dom da vida. Te damos graças pela comunicação que Tu fazes conosco. Tu falas conosco, Tu nos ouves. O Senhor é uma realidade na nossa vida, Tu és vivo. Nós sentimos a Tua presença, podemos interagir contigo, porque Tu estás vivo e até hoje ainda fala conosco. Fala, Senhor, nesta manhã, com corações que estão necessitando da Tua palavra. Fala conosco, Senhor, de uma forma que não haja a menor dúvida de que és Tu quem está falando. Em nome de Jesus. Amém. Querido, esses três versículos que eu li, ele faz parte de um contexto. Se você pega só esses dois versículos ou três e lê assim, você pode não entender muita coisa que está acontecendo. Mas eles fazem parte de um contexto que começa logo no primeiro versículo do capítulo 19. E eu preciso te dizer o que está acontecendo aqui para que você entenda onde nós vamos chegar, onde Deus vai atuar. O teor dessa mensagem de hoje é o poder da palavra. O título da mensagem, queimando as nossas amarras. E nós vamos entender o que significa amarras, no sentido dessa palavra. Por que está sendo colocada a palavra amarras? O apóstolo Paulo, no capítulo 19, logo no início, ele vai a Éfeso, e encontra ali alguns discípulos de João, e pergunta para eles sobre o batismo no Espírito Santo. Versículo 1 e 2 diz: E aconteceu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou as regiões altas e chegando a Éfeso, encontrou ali alguns discípulos. E lhes indagou: recebestes o Espírito Santo na época em que crestes? Ao que eles replicaram: de forma alguma, nem sequer soubemos que existe o Espírito Santo. Eles não ouviram falar no Espírito Santo. Paulo então ministra sobre eles o batismo no Espírito Santo. Então eles começam a falar em línguas e a profetizarem. Versículo 6, quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e profetizar. Porque antes, Paulo disse: então como é que vocês foram batizados? Ele disse: no batismo de João Batista. Aí Paulo explica: o batismo realizado por João foi um batismo de arrependimento. Ele ordenava ao povo que cresce naquele que viria depois dele, ou seja, em Jesus. E compreendendo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Então Paulo impôs as mãos e eles foram batizados no Espírito Santo. Essa aí é uma das
amostras de que o batismo na água é um batismo em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, para regeneração, para arrependimento do pecado. Mas o próprio João virá depois de mim, que eu não sou digno de desatar as sandálias, que batizará com o Espírito Santo e com fogo. E foi Paulo que procedeu a isso. E Paulo, então, passou, no versículo 8, a pregar na sinagoga. Ficou ali 3 meses. E ele pregava sobre o poder de Deus. Pregava com ousadia. E corações petrificados e descrentes começavam a falar mal do caminho com C maiúsculo. Por quê? Esse foi um dos primeiros nomes da igreja. Aqueles que são do caminho, era a igreja. E eles viviam de uma forma tão diferente por causa disso. Aqui nos comentários bíblicos diz: o caminho era uma referência à vida cristã, unindo teologia bíblica à prática diária. Eles não só tinham o ensinamento bíblico, eles não só tinham a teologia bíblica, mas a prática diária, numa dependência absoluta de Jesus, por meio do Espírito Santo. E aí, a seguir, por conta disso, passaram a ser chamados cristãos. Lenços e aventais, no versículo 12 mostra isso, e os irmãos vão entender, porque nada na Bíblia é por acaso. Lenços e aventais de Paulo, que Paulo usava, eram levados e colocados sobre os doentes. Eles eram curados de todas as enfermidades, assim como espíritos malignos eram expelidos deles. Porque Paulo estava no meio de um povo que cultuava a magia, o ocultismo. E eles se agarravam a isso. Talvez nem crescem muito, mas eles se agarravam. Por quê? Vinha de geração para geração. As coisas vinham acontecendo, eles tinham livros, guardavam aquilo como uma relíquia. Esses livros que eles venderam, que eles jogaram, digo, na praça e queimaram, eram livros de ocultismo. Eles se penduravam em algo que não era a palavra de Deus. O que Paulo estava ali tentando demonstrar é que havia algo, e há, superior a tudo isso, que é a palavra de Deus, a palavra viva, é o Evangelho, o reino de Deus. E o reino de Deus é um reino que, se nós entendermos, nós somos súditos, ele é rei, ele manda tudo, nós obedecemos, mas é diferente de uma colocação de submissão. Eu te submeto, eu te piso, você é meu empregado. Não, é um sentido de cuidado. Embora vocês sejam súditos, eu seja rei, Jesus falando, tudo que vocês precisarem, vocês têm no reino, de graça. É nesse sentido. E Paulo, então, continuando, no versículo 13 a 16, ele encontra uns judeus religiosos. Religiosos. Pastor, é pecado ser religioso? Não, mas é ruim você se agarrar na religiosidade e não dar asas ao seu espírito, à sua alma, para trabalharem dentro de você através do poder de Deus. E alguns judeus que peregrinavam praticando exorcismo, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os tomados pelos espíritos malignos, mandando: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E os que assim procediam eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Vamos dizer, aquele cara que não faltava à igreja, estava ali, tinha os compromissos religiosos. Certo dia, um daqueles espíritos demoníacos lhe respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, no entanto, vós quem sois? Então o endemoniado avançou sobre eles, os dominou e os agrediu com tamanha violência que, desnudos e feridos, fugiram daquela casa. Assim, versículo 17,
que esse acontecimento se tornou conhecido de todos os judeus e gregos que habitavam em Éfeso. Toda a população foi tomada de grande temor, e o nome do Senhor era engrandecido. A igreja diz amém? Amém. Aqui começa a nossa história de hoje. Por conta disso, muitos creram, e aqueles que creram, assim que chegavam, começavam a confessar, a declarar em público as suas más obras praticadas. Irmãos, quando nós aceitamos a palavra, quando ela entra dentro de nós, porque nós permitimos, nós começamos a querer tirar de dentro de nós aquilo que não condiz, que não coaduna com a palavra. E eu não estou falando de usos e costumes. Essa igreja não é ligada em usos e costumes, embora nós tenhamos uma visão de que nós devemos ser sóbrios. Tanto no vestir, quanto no falar, quanto no caminhar, devemos ser sóbrios. Mas aqui não está falando de usos e costumes, está falando de amarras. Algumas coisas que nós acreditamos que são sucesso, ou deverão ser sucesso para a nossa vida, são mandingas. São coisas que nós aprendemos, e muitas vezes aprendemos religiosamente, não em ocultismo, não em magia, mas até propriamente dentro da igreja, ouvindo dos nossos antepassados que talvez não tiveram uma chance de entenderem o que é a palavra de Deus. Ela é viva e eficaz. Ela penetra até a divisão de alma e espírito. Ela sonda os nossos corações. Ela alivia qualquer peso. Ela arranca com raiz e tudo, todo o mal que está em nós. Porque não há mal em Deus. Não há nada em Deus que possa nos ferir. Ao contrário, Ele tira as nossas feridas, Ele cura as nossas feridas. Então, o que mudou a vida deles foi a palavra pregada. Os que creram começaram a confessar e declararam em público as suas más obras, como eu disse no versículo 18. O que é que houve ali? Arrependimento e perdão. Para se ter uma vida que agrade a Deus, mas uma vida principalmente, que seja uma vida que flua dentro de nós, nós precisamos arrancar aquilo que impede o ir e vir através do nosso espírito. Nós sabemos que o nosso espírito, espírito com E minúsculo, é o único canal para Deus falar conosco. Ele não fala com o corpo, Ele não fala com a alma, Ele fala com o espírito. Embora algumas vezes a pessoa diz assim: a minha alma está triste, fala com a minha alma, Senhor. Ele vai falar pelo espírito, e o espírito alegra a alma, ao mesmo ponto que se você tem um espírito ruim dentro de você, perverso dentro de você, a sua alma será uma alma amargurada. E Deus veio para tirar essa amargura. E o que Paulo estava pregando, e ele estava pregando para pessoas, algumas que já eram até batizadas, algumas pessoas que já conheciam, que seguiam, eram discípulos, e outras também pessoas que estavam ali e que talvez não fizessem mal, ou pensassem que não faziam mal. O fato de trazerem para as praças públicas denota que eles queriam que todo mundo soubesse que eles, de alguma forma, consciente ou inconscientemente, atrapalharam a vida das pessoas. Talvez enganaram as pessoas. E muitas vezes nós enganamos as pessoas com sugestões, sem querer enganar. É porque nós não estamos balizados, nós não estamos fundamentados naquilo que vamos falar, e damos uma opinião errada, e quem sabe com essa opinião nós afastamos alguém da igreja. Talvez nós estejamos enxergando um ambiente diferente do que ele é. O ambiente está numa posição onde Deus quer falar, e por isso Ele mostra algumas coisas, e nós entendemos que aquelas coisas mostradas não pertencem a Deus, mas não há a menor possibilidade, irmãos, de nós que temos uma vida com Deus, sermos induzidos pelo diabo, a não ser que deixemos. Eles trouxeram seus livros de magia e ocultismo para serem queimados.
eram relíquias do seu passado pagão, livros que ensinavam através do engano a conquistar e fazer maravilhas. Tinha muito valor monetário, mas essa não é a coisa mais importante. O mais importante é o que aquilo significava para eles. Às vezes nós temos guardado dentro de nós uma coisa que aprendemos ou que foi ensinada, que não tem nenhum valor monetário, mas significa $1 bilhão na nossa vida. E por que os lenços e aventais de Paulo eram levados? Porque ele estava lidando com pessoas com crendices equivocadas. Então o poder de Deus veio tão grandemente na vida de Paulo, e se você continuar olhando toda a vida deles em Atos, isso não vai se repetir. Mas Deus tem o propósito de fazer as coisas através do que Ele quer para nós, do seu coração, e Ele atua de uma forma que muitas vezes nós não entendemos. Por isso que a Bíblia diz que Ele fez as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Ele fez as que não são para confundir as que são. E quando eles viram, ele falou: puxa vida, ele simplesmente pegou o lenço, colocou sobre o doente foi curado. Mas não que os lenços fossem importantes. E aqui o significado desses lenços, eles eram usados exatamente, unicamente, para mostrar o poder de Deus, mas não se tratava de objetos de crendice. E eles começaram a ser desmascarados. E eles viram: puxa vida, uma palavra, algo simples. E nós aqui guardando essas coisas dentro de casa, achando que estamos vencendo, e nós estamos perdendo. O poder da palavra do Senhor triunfa sobre todos os poderes demoníacos. Trouxeram em praça pública porque eles queriam queimar na presença das pessoas que talvez eles tivessem afetado, machucado. Mas o versículo 20 diz que depois que eles queimaram, a palavra do Senhor era pregada e prevalecia. Quais são as amarras, então, que nos impedem de enxergar mais além? Tudo que nos prende ao passado, isso pode ser algo nocivo, semelhante aos pagãos, mas pode ser algo muito religioso, algo que nos impede de viver o sobrenatural. Eu encontro nessa minha vida, nessa minha andança, nessa minha vivência com o Evangelho, eu encontro muitas pessoas chamadas cristãs, seguidoras de Jesus, que não creem no poder de Deus, não creem no poder de Jesus. Chegam até a dizer: isso é coisa lá do passado, lá da igreja primitiva. Mas nós temos visto, hoje vimos aqui, já vimos outras vezes, não só aqui, a igreja Shalom não é uma privilegiada de só ela ter, mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso não significa apenas a salvação para a vida eterna, será liberto. Pregamos aqui sobre a salvação, sozo, original do grego. A salvação que te liberta, que te cura, que te tira de uma situação difícil, que te livra de um pesadelo. Pode ser uma amarra que herdamos e que até hoje não víamos como transgressão, como obstáculos. Inofensivo. Interessante que quando a palavra de Deus começa a vir sobre a nossa vida, e nessa minha vivência, eu nasci num lar cristão e conheço outros, chega um determinado momento que a gente ouve a palavra de Deus, ela penetra tão profundo dentro do nosso coração, que nós falamos assim: meu Deus, eu não sabia, mas isso está aqui comprovado, e a gente arranca, pela fé, a gente arranca aquilo. Existem coisas na nossa vida que nós não precisamos delas para viver. Você conhece alguém? Eu conheço, na minha família eu conheço, alguém que não tem a vesícula, mas ele nasceu com vesícula, e o médico disse: você precisa tirar a vesícula. Há outros órgãos e você vive. Você conhece alguém que anda só com um rim? Eu conheço, mas você nasceu com 2 rins. Chega um momento
que alguma coisa da sua vida precisa ser arrancada, e você diz, mas como que pode eu ter que tirar a vesícula? E como eu posso sobreviver sem a vesícula? Algo que nos fascina mais que o verdadeiro evangelho, do qual precisamos tanto para viver em abundância. Mas existe algo que nos fascine mais do que o verdadeiro evangelho? Lógico, porque o evangelho é uma coisa que você precisa crer, precisa ter fé. E em Hebreus 11 diz, versículo 1, a fé é a certeza das coisas que se esperam, ou já tem certeza, e a convicção de fatos que se não veem. Então fica difícil. Mas quando você vive essa fé, você fala com autoridade, não, eu creio que tudo é possível. E muitas vezes nós cantamos, mas não vivemos. Eu creio que tudo é possível e que nada é impossível para ti. Basta uma palavra tua e os montes se removerão. A Bíblia diz que pela palavra o mundo foi criado. Haja luz, houve luz. Águas separem da terra. E essa é a palavra de Deus. Que Deus é esse? O Deus vivo, o Deus que está aqui, o Deus que está te ouvindo, o que você está pensando. O único que pode ler os pensamentos, Deus. O diabo não pode. Ele sabe só o que você fala. Não lhe foi dado esse direito. Algo que nos prende às práticas mundanas. Às vezes nós estamos num lugar e estamos acostumados. O que aconteceu com o Covid? Por que as pessoas pegaram Covid? Porque tinham contato com quem tinha Covid. Se você nunca saísse de dentro, ou não tomasse contato com nada, é impossível. Nem comida, nada, você não podia, você talvez não pegasse Covid. Estou falando assim, de uma forma, não médica, nem clínica, mas nós estamos no mundo, a Bíblia diz, nós somos do mundo, nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nós convivemos com pessoas que têm malignidade na palavra, que jogam veneno nos seus conselhos. Não tem como. Como é que eu vou estudar e sentar ao lado de uma pessoa e dizer assim, você é puramente de Deus, você não tem pecado nenhum? Eu não posso fazer isso. A Bíblia diz que nós temos que conviver, mas a diferença é que aquilo que é do mundo, as cordas que podem nos amarrar, elas não nos pertencem. Então você lembra do episódio de Sadraque, Mesaque e Abednego? Os três que foram lançados, os três hebreus que foram lançados na fornalha de fogo. Como eles foram lançados? Eles foram amarrados por Nabucodonosor, amando dele, né? Não por ele pessoalmente, e eles jogados lá. E diz a Bíblia que depois eles foram vistos desamarrados. E diz a Bíblia lá em Daniel, que a única coisa que queimou foram as cordas. Não diz dessa assim, mas dedução lógica. Nada se queimou, eles estavam andando, foram jogados amarrados. Quando o rei vai olhar, ele não vê 3, ele vê 4. Uma demonstração da presença de Deus, uma presença teofânica. Deus ali, na pessoa de um anjo, naturalmente, mas Deus. E livres. E diz a Bíblia que não se queimaram os seus cabelos, não se queimaram as suas capas, cheiro nenhum de fumaça encontrou. E por que eles estavam livres? Porque queimaram as cordas. E de quem eram as cordas? De Nabucodonosor. As amarras, um termo usado na marinha, é algo que nos prende e nos colocam como se fosse num lugar seguro. Para concluir, nós estamos vivendo um tempo de libertação. Eu dou conta da nossa igreja. Tempo de queimar as amarras do passado. Nós temos vivido isso aqui. E este ano começamos uma série de vida abundante. O que é vida abundante?
Vida abundante não é uma vida vegetativa, não é uma vida onde você tem apenas 2, 3 ou 4 coisas que prosperam, mas você tem uma vida próspera em todas as áreas. É uma vida que, apesar das faltas, você não sente falta. É uma vida onde Jesus te coloca pleno diante dele. Então eu listei aqui para concluir. Primeiro, precisamos buscar algo mais além do batismo nas águas. Versículo 1 e 2, ele diz: vocês foram batizados, recebeste o Espírito Santo? E eles disseram: não, nem sabemos que há o Espírito Santo. Muitas vezes nós somos batizados nas águas, irmãos, há 40, 50, 60, 70 anos, e não conhecemos o Espírito Santo, porque faltou você querer. Alguém já deve ter pregado, alguém deve ter falado com você. Nós vamos ter o Raízes aqui em breve, e o Raízes nós vamos ministrar sobre aqueles que quiserem, e você vai dizer: não, eu não quero. Você não terá. Precisamos buscar o poder genuíno da palavra de Deus, que liberta e faz maravilhas. É horrível você viver num lugar onde você tem direito e não usufruir desses direitos. Você imaginou como seria decepcionante você trabalhar numa empresa farmacêutica que tem todos os tipos de remédio para todas as dores, e você está com dor? Vai para casa. E ele tendo o remédio ali para você. Ou você não saber que tem os remédios. Então nós vivemos uma vida que o inimigo tem falado mentiras na nossa cabeça, dizendo que nós, não por direito, mas por legalidade, nós temos. Porque Cristo morreu na cruz, e é um direito nosso, por causa da morte dele. Não somos nós que conquistamos esse direito, ele que conquistou e nos passou. Precisamos quebrar corações petrificados e buscar viver mais as verdades do Evangelho, crer em milagres, crer na transformação da vida de quem aceita Jesus. Você sabe por que às vezes o lugar onde você está não te faz bem? Porque você fala muito mal desse lugar. As pessoas falavam mal, apesar de vendo ousadia, poder. Eu disse: como esse camarada vem mudar as coisas que nós aprendemos? E diz o versículo 9, os corações deles estavam petrificados. Às vezes, amados, nós não queremos, mas nosso coração é um coração de pedra. Nos tornamos crentes impermeáveis. A água vem, bate, mas não penetra. Além de não falar mal, nós precisamos sempre, eu tenho falado aqui na igreja, orar por aqueles que vão trazer as pregações, porque a Bíblia diz que elas são alimento. E nós nos prestamos a isso de vez em quando, ficamos pensando: será que pode, que não pode? E se não entendemos, lá vai paulada. Isso não é novo, está aqui. Mas esse mesmo versículo me diz que alguns deles demonstravam em seus corações petrificados e descrentes. Alguns. Que alegria, irmãos, saber que eram alguns. E a palavra de Deus soterra os maus intentos. Nós nunca precisamos de fazer nada, é só continuar pregando a palavra de Deus. E Paulo continuou pregando a palavra de Deus, começou a ensinar, e ensinando de uma forma que as pessoas começaram a dizer: não tem jeito, essa é a maravilha. Precisamos fazer prevalecer a palavra de Deus em nossas vidas. Diz aqui que a palavra de Deus prevalecia. Para isso nós precisamos evangelizar com autoridade.
Mas se nós temos amarras, nós não evangelizamos. Como é que nós vamos evangelizar se nós estamos amarrados a conceitos do passado, a coisas que nos tiram da presença de Deus? Precisamos amar mais a palavra e o reino de Deus, dando testemunho com nossas vidas, queimando tudo que contenha mentiras e ocultismos em nossas vidas. Irmãos, que raio de coisa é o tal da mentira? Meu Deus! E como eu conheço pessoas que não conhecem a mentira e praticam a mentira, mas não conhecem? Porque para muitos a mentira é uma coisa que coloca o outro na cadeia, que a mentira é um negócio que... Não, a mentira começa nas coisas mais simples. E eu hei de ver aqueles que estão perto de mim, seja aqui, seja acolá, abrirem mão da mentira. É uma das coisas, junto com feitiçaria, idolatria, crimes, adultério, que não vai te permitir entrar no reino de Deus. É a mentira, está lá em Apocalipse. E às vezes eu estou dizendo e você está dizendo, eu não minto. Mas às vezes nós mentimos. Para não perguntarem tanta coisa, a gente fala uma mentira. E o diabo, quando vê que você é adepto a mentir, você vai mentir sério depois. Você vai mentir depois para sua esposa. Onde você estava? Nossa, eu estava no trabalho. Ah, meu Deus, que trabalho? Estava nada. Estava com outra mulher. Mas quando é que você começou isso? Começou isso quando o telefone tocou na sua casa para falar com você, você não estava com muita paciência e te disse que eu não estou. É mentira, porque você estava. É sério isso, irmãos? A mentira é uma das pragas que está invadindo as igrejas. Pessoas profetizam mentindo. Eis que vejo na sua vida. Tem pessoas que estão anotando coisas sobre a pessoa que entra. Quem é o fulano ali? Isso nós estamos vendo aí, irmãos. Estamos vendo aí nas redes sociais. Aí ele, de repente, olha, o cara entrou, sentou, está na quarta fila de camisa verde. Aí você assim, daqui a pouco, olha lá o de camisa verde lá. Mentira! Aqui eles mentiam. Eles queriam tirar os demônios da vida das pessoas através da mentira. E o Paulo trouxe a verdade. Irmão, nós temos que erradicar a mentira das nossas vidas. Desculpe, irmãos, eu preciso ser duro nisso para que você entenda que isso é um mal desgraçado na vida do crente. Obreiros mentindo para seus líderes. Eu não vim porque o pé machucou. O dia que Deus falar assim, então eu vou te machucar para você não ficar mentindo. Aí você vai ver. Nós temos que aprender a falar a verdade, ser claros. Irmãos, eu não vim porque eu não gostei do culto de domingo. E você quer conversar sobre isso? Aí você decide se quer ou não. Mas são mentiras. Eu estou falando isso, irmãos, porque muitos de nós tem coisas que o pastor não pergunta mais para não dar à pessoa o prazer dela mentir, ou fazê-la mentir e pecar. E líderes também. Precisamos entender que o engano faz muito mal. Primeiro a nós mesmos, depois a outros tantos, pelos quais deveremos dar conta de Deus, diante de Deus. Mateus 12, versículos 35 a 37 diz assim: uma boa pessoa tira do seu bom tesouro coisas boas, mas a pessoa má tira do seu tesouro mau coisas más. Por isso vos afirmo que de toda palavra fútil que as pessoas disserem, dela deverão prestar conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás absolvido, e pelas tuas palavras serás condenado. Pastor, isso não é bem assim. Meu irmão, arranca essa página da Bíblia, se você não concorda.
O que Paulo fez foi libertar das amarras as pessoas que estavam agarradas em coisas que eles acreditavam que era verdade. E todos eles foram contemplados com o poder de Deus. Os que quiseram, mas alguns não quiseram. Eu quero terminar orando pela sua vida. Não vou chamar ninguém aqui à frente, porque eu quero te dar liberdade, porque pode ser que você tenha vergonha, alguma coisa assim, mas eu quero que você, nesse momento, coloque diante de Deus, se você tem na sua vida alguma coisa que Deus precisa libertar. Eu dei alguns exemplos, falei de ocultismos, falei de crenças e crendices, falei de mentiras, falei de maledicências, falei de você estar sujando o caminho, ou está jogando pedra no caminho, e o caminho é com C maiúsculo, é igreja, é corpo. Estou falando de repente de você estar, por falta de entendimento, falando para o seu irmão coisas que estão colocando o seu irmão para baixo, seu irmão deprimido, seu irmão em estado de deplorável. Você vai dar contas a Deus das coisas que você está falando para o seu irmão. Mas ao mesmo tempo, se você tem levado a palavra para edificar o seu irmão, o Senhor vai pegar essa sua palavra lá no dia do juízo. Então eu quero colocar para a igreja agora, e nós vamos orar. Se você quiser ajoelhar, você ajoelha. Se você não quiser, você não ajoelha. Mas em adoração e humilhação a Deus, eu vou orar para que o Senhor faça algo nesta manhã como nunca fez na sua vida. Ele vai quebrar amarras. Você talvez não as veja todas agora, mas no decorrer da semana você diz: oh, uau, fui liberto dessa amarra, fui liberto dessa outra amarra, em nome de Jesus. Você crê assim? Então vamos orar. Pai querido, eu estou aqui entregando nas tuas mãos.